Cumprimento os amados com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma videoaula da nossa escola dominical. Hoje trazendo aos amados o ensinamento da Palavra de Deus, a faixa etária de adultos. A nossa lição deste trimestre traz o título A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista da lição é o pastor Douglas Batista. A data da aula, nós teremos aula presencial dia 30 de janeiro, portanto, próximo domingo. A lição de hoje, a lição de número 5, traz o seguinte assunto: como ler as Escrituras. O nosso texto áureo, que encontra-se em Atos 8:30, diz que, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? É importante demais lermos a Bíblia, e mais importante é quando compreendemos o que estamos lendo, para que possamos ter ao máximo proveito da palavra de Deus na prática. Nossa verdade prática diz que as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra do nosso Deus. A nossa leitura bíblica em classe nós encontramos em Atos capítulo 8, verso 26 ao 30, que os amados possam fazer esta leitura. Vai falar sobre quando o anjo do Senhor falou a Filipe, mandando ele ir a um caminho que estava deserto, o caminho de Jerusalém para Gaza, porque ali ele teria um encontro com um homem que era um etíope que era servo, mordomo-mor, de Candace, rainha dos etíopes, superintendente dos seus tesouros, e tinha ido ali a Jerusalém para adoração. Quando regressava, sentado ali no carro, estava lendo o profeta Isaías. Filipe aproxima-se, amando do Espírito Santo, pergunta para ele se ele entendia o que lia. Ele disse: não entendo, porque não há quem me explique. Então convidou Filipe para subir no carro, subiu, explicou a palavra de Deus, o homem creu, foi salvo, foi batizado, e é isso aí, é tudo que precisamos, compreender o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Amém, querido? Então vamos dar início aqui à nossa lição propriamente dita. A nossa introdução vai falar o seguinte: a leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Ao mesmo tempo que a leitura da Bíblia é um dever para nós, é também um privilégio. Um privilégio porque você está tendo acesso a um tesouro que eu não consigo estimar, colocar um preço. É um tesouro de um valor imensurável, incalculável, porque é Deus se revelando ali, é a revelação de Deus para as nossas vidas. Então, as Sagradas Escrituras, como diz o reverendo Luiz Oliveira, as Sagradas Escrituras, junto com a comunhão com o Espírito Santo, o que se tem de mais importante na vida de um salvo em Cristo, é isso. É a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, a Palavra de Deus é o nosso guia espiritual, pois através dos seus escritos e sob a inspiração e orientação do Espírito Santo, podemos conhecer a Cristo Jesus e saber quais são os requisitos de Deus para uma vida de comunhão com Ele. Já na época do Senhor Jesus, os judeus entendiam que nas Sagradas Escrituras eles encontrariam a vida eterna. Então nós vamos ver que, por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar consciente da necessidade, olha que detalhe importante, necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Isso que é o principal, como diz o Senhor através da sua palavra. Olha só: quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como as pessoas que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre
uma rocha firme, né? São as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Tiago, ele vai alertar também que devemos ser cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes. Então, nessa lição, nós veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. Primeiro capítulo. A Bíblia precisa ser interpretada. A importância da exegese. O termo exegese vem do grego ex, traduzido como fora, e agaim, com o sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora, isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Extrair da Bíblia aquilo que a gente precisa, que foi o que o Espírito de Deus colocou no texto. Aqui nós encontramos a técnica de interpretação bíblica usada na teologia. Segundo Stanley Horton, exegese bíblica é a extração, a explicação, a narração ou interpretação dos textos bíblicos. Isso significa que a exegese, quanto ciência da interpretação, se ocupa da compreensão e explicação do texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia falar no seu contexto original. Dessa questão, compreendemos que a análise exegética sincera de um texto nos obriga a estudar todo o contexto cultural e linguístico que envolve o referido texto, o que não é tão fácil para professores de escola bíblica dominical. Por isso que devemos nos preparar e buscar mais da parte de Deus para que estejamos aptos para o ensino. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras. Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto sagrado. Cooperam na compreensão do real significado das palavras inspiradas. Aqui encontramos o mundo ideal para o estudo da palavra de Deus. Mas, para nós, professores leigos, posso dizer assim, já que não temos uma formação teológica profunda, e também para os alunos da escola dominical, esse mundo é-nos muito distante, até chegarmos lá, tendo em vista as várias limitações a que estamos sujeitos. Porém, não podemos recuar do chamado de Deus. Precisamos nos esforçar ao máximo e buscar adquirir o quanto for necessário para transmitir para os amados a sã doutrina da palavra de Deus. As limitações dos leitores. Nesse aspecto é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são também intérpretes. Na realidade, em toda leitura, deveríamos exercer a nossa capacidade de interpretar. A leitura somente pode nos modificar se conseguirmos compreender corretamente o que estamos lendo. Daí a necessidade de dependermos do Espírito de Deus além dos nossos esforços. O Espírito de Deus para nos ajudar. Porém, conforme o comentarista pontuou, todos temos limitações de compreensão. Limitações essas que precisam ser minimizadas através de constante aquisição de conhecimento, principalmente do conhecimento bíblico, mas sem nos esquecer das outras áreas do conhecimento humano que podem também nos auxiliar na compreensão da palavra de Deus. É sempre você estar correndo atrás do tesouro. O tesouro está aqui, Deus já deixou prontinho, está aqui na nossa mão. Agora vamos dar nossos pulos, e procurar alcançar o máximo que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Primeiro, tanto para a gente crescer no conhecimento, como também na graça, vivendo a palavra de Deus que estamos aprendendo. Então, o problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Bem, quanto à questão de interpretarmos a Bíblia, de sermos leitores e intérpretes, isso traz um probleminha, porque muitas vezes a gente vai ler o texto já com entendimento pré-concebido. Aí você não aceita a verdade que está no texto,
porque você já está com a sua verdade pronta, entende? Essas ideias são chamados preconceitos, que muitas vezes nos utilizamos quando vamos ler as Sagradas Escrituras. Mas ler a Bíblia dessa forma não é correto, pois para que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra, principalmente para que o Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento no momento da leitura e meditação da palavra de Deus, precisamos nos esvaziar dos nossos conceitos pré-estabelecidos e permitir que o texto bíblico estabeleça em nós os seus próprios conceitos. Por consequente, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção, né, do Espírito Santo. Então, em virtude de nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras, né? Por isso que é importante, por isso que o comentarista da lição está sugerindo aí o uso da exegese bíblica, né? Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo Jesus. A natureza das Escrituras. Nesse ponto, ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. É necessário aqui deixarmos claro que o conhecimento e entendimento das Sagradas Escrituras são construídos ao longo de toda a nossa vida com Deus. Ou seja, não espere conhecer toda a Bíblia. Por exemplo, você começou a fazer uma faculdade teológica. Não espere saber e descobrir e conhecer tudo sobre Deus e a sua palavra nesses 4 anos de faculdade. Então, isso vai sendo construído, o entendimento vai sendo construído ao longo da sua vida com Deus. É por isso que é importante começar, continuar e terminar uma vida aqui na Terra, mas terminar e continuar com Deus. Entende? Como já estudamos, ou como já é estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em 2 línguas distintas. Foi o hebraico e o grego. O Antigo Testamento hebraico, o Novo Testamento grego. No período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantos, podemos citar, por exemplo, as partes, né, os textos que são narrativos, que o autor está narrando uma história, as poesias, as crônicas, né, que são os registros reais, as profecias e as parábolas que precisam ser interpretadas sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de quando foram escritas, né, redigidas. Aqui o comentarista se refere à compreensão bem mais profunda do texto bíblico, que envolve o estudo dos termos bíblicos nas línguas originais e o estudo da cultura e dos costumes do período em que o referido texto bíblico foi escrito. Isso é muito importante de se fazer, mas infelizmente está longe da realidade da maioria, né, dos professores leigos da escola bíblica dominical. Por que, pastor, que está meio longe da realidade? Eu acredito particularmente que nem todo professor de escola dominical está tendo acesso, né, a materiais suficientes de estudo, livros, apostilas, enfim. Muitas vezes o professor tem apenas a Bíblia e a sua lição de professor. A sua lição que, mesmo vindo com alguns auxílios, porém é muito limitado. Muito, entende? Mas continua, não vamos parar não. Segundo capítulo, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. A autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Palavra de Deus, nossa autoridade final em questões de fé e de prática. Então, conforme já estudamos, já nesse trimestre, consideramos a Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé e prática, ou seja, somente a Bíblia tem autoridade máxima para nos dirigir e instruir
no caminho da salvação. Ela é a palavra de Deus. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto sua inerrância e sua infalibilidade. Tudo o que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Então, conforme discutido em lições anteriores, cremos que temos em mãos um exemplar do texto bíblico que representa totalmente a inerrante e inspirada palavra de Deus. Só a título de exemplo, para você ver como Deus tem trabalhado para conservar a sua palavra. Quando foi descoberto os manuscritos do Mar Morto, já agora no século XIX, por pastores que estavam pastoreando ali o rebanho, e foi encontrado lá algo em torno de 900 pergaminhos. Foi encontrado ali um pergaminho da Bíblia, a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus. E o incrível é que, quando foi comparado esses pergaminhos com o material que eles tinham em mãos, com a Bíblia que eles tinham em mãos, bateu exatamente os textos iguais. Confere um texto com o outro. Ou seja, o texto foi preservado através o material que chegou, por exemplo, os pergaminhos foram escritos, supomos 800 anos antes da chegada de Jesus. Só que aí, 2.000 anos depois, 2.800 anos depois, são encontrados esses pergaminhos. E a Bíblia que está em nossa mão, quando conferida com esses pergaminhos de 2.000 anos atrás, está idêntico. Entende como Deus, por amor a você, preserva a sua palavra e faz ela chegar plenamente nas suas mãos? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Entende? Então, nessa compreensão, refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Essa relativização a que o comentarista se refere é quando alguém quer colocar outra coisa no lugar das escrituras sagradas como padrão de conduta, ou mesmo violenta o texto sagrado, trazendo interpretações que são completamente contrárias às normalmente aceitas pela igreja, que são defendidas e vividas desde muito tempo. Então, nós acatamos as doutrinas bíblicas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo dos dons espirituais. Jesus ainda cura, ainda salva, ainda cura, ainda batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Essa expressão que é expressada pelos assembleianos pentecostais, mesmo nós não sendo assembleianos, mas cremos no pentecostalismo sim, no mover do Espírito Santo, e é algo atualíssimo. Então, a iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as palavras ou as verdades da palavra de Deus. Na realidade, essa iluminação está diretamente relacionada à ação do Espírito Santo em nos ensinar. O Senhor Jesus afirmou que o Consolador viria nos instruir, nos ensinar a palavra de Deus. É só um detalhe. É preciso a gente entender que a iluminação do Espírito Santo não acrescenta nada à Bíblia. Não acrescenta nada. Só nos faz entender o que nela se contém. Então, a iluminação do Espírito Santo não é a mesma coisa que uma nova revelação. Não, a palavra já é a revelação de Deus. Então, somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito nos concede compreensão. E é tudo maravilhoso. Se sente firmeza e segurança no que está lendo. A iluminação não aumenta nem altera a Bíblia. Apenas confirma o que já foi revelado pelo Espírito. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus. Olha só. Guarde isso daqui no teu coração. O conhecimento da palavra produz comunhão com Deus. Vida de oração.
obediência e santificação. Eu vou repetir para ficar gravado no seu coração. A revelação da palavra, ou o conhecimento da palavra, quando a palavra chega ao nosso coração, quando ela chega à nossa vida, invade o nosso ser, e nós compreendemos que ela produz comunhão com Deus. Dá-nos a capacidade de ter comunhão com Ele, vida de oração, obediência e santidade. Vamos falar sobre o valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. 2 Timóteo 3, 16, 17 fala a respeito. Note que o conhecimento da palavra de Deus não é apenas teórico, mas essencialmente prático. Ou seja, o que aprendemos da Bíblia deve ser aplicado imediatamente na nossa vida cotidiana. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Ressalta-se, porém, que nem a experiência, nem a tradição da igreja pode estar acima da autoridade bíblica. A Bíblia sempre é e sempre será a autoridade máxima. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Até as profecias. As profecias devem ser julgadas tomando como base a palavra de Deus. Para terminar, nosso terceiro capítulo fala sobre regras básicas de interpretação. Em primeiro lugar, precisa entender que a Escritura é sua própria intérprete. A hermenêutica tem origem, no termo grego hermeneutikos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Então a hermenêutica está ligada à interpretação das Escrituras, principalmente no sentido da aplicabilidade dos ensinos bíblicos para nós. A hermenêutica anda de mãos dadas com a exegese bíblica, pois são disciplinas complementares. Enquanto a hermenêutica tem as regras de interpretação, a exegese já traz a interpretação, mostrando a aplicação prática. Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Essa afirmação é legítima porque a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino. A Bíblia é coesa porque o autor dela é divino. É impossível falhar. Embora esse método seja legítimo, o estudante das Escrituras precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Princípios de interpretação bíblica, como que é? Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Se possível, deve ser interpretado literalmente. Eu vou citar um caso de quando não pode ser interpretado literalmente. Aquele texto de Mateus, capítulo 5, por volta do versículo 29 e 30, quando o Senhor fala: se o teu olho pecar, arranca e atira para longe de ti. Se a tua mão direita pecar, arranca e atira para longe de ti. Você já imaginou se cada vez que a gente pecasse, a gente mutilasse uma parte do corpo? Não sobraria nada, não é verdade? Então não é algo literal. Esse texto não pode ser tomado como literal. Então, nesse aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico, alegórico. Por exemplo, Cristo diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Esse texto mostra que corpo aqui não está no sentido literal, mas no figurado. Entende? Quando participamos do pão da ceia, não é exatamente o corpo de Jesus. Outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda. Diz a máxima que texto fora do contexto é pretexto, e pretexto para heresia. Não é verdade?
Então, desse modo observado esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares, né? Os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Conforme já citamos em lições anteriores, a ortodoxia é a defesa ou cumprimento das ordenanças bíblicas de forma completa. Isto é, sem que se modifique nada do que foi determinado. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico. Ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Não se pode pregar método subjetivo focado no leitor em prejuízo do texto e do autor bíblico. Ou seja, a palavra não pode ser modificada ao meu bel prazer para me beneficiar, né? A palavra tem que ser o que ela é. Se eu preciso de conserto, vamos consertar. Se eu preciso de uma repreensão, vou aceitar a repreensão, ajeitar a vida, né? E não tentar ajustar o texto ao meu bel prazer. Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, nós concluímos a nossa lição de hoje dizendo que a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mistério, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima aula, se o Todo-Poderoso nos permitir, nos conceder esta graça.